No audiodrama de hoje eu estou recebendo a Carolina Bianchi. Bem-vinda, Carolina. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço por você aceitar. Hoje vai ser um episódio muito diferente, depois de muito problema para a gente conseguir gravar, inclusive. Vou começar pedindo para você se apresentar, Carolina, para quem não te conhece ou para quem te conhece e está ouvindo você aqui no podcast. É a sua primeira vez no podcast? É minha primeira vez num podcast, gente. Então faça a sua primeira apresentação no podcast. Eu sei que é difícil se apresentar também no podcast, mas fica livre também para você se apresentar aqui como você quiser. Bom, eu sou Carolina Bianchi, eu sou diretora e dramaturga e performer, atriz. Eu sou de Porto Alegre, moro em São Paulo e tenho um coletivo de artistas que trabalham comigo, que eu chamei de Cara de Cavalo. Uhum. Nos últimos anos eu tenho me dedicado a criar trabalhos, assim, de uma certa maneira, de uma forma completamente independente, né? Não estou vinculada a nenhuma instituição, trabalho na maioria das vezes sem qualquer edital, e então de algum jeito também pensando sobre articulações, né, formas de produzir os trabalhos. Os meus trabalhos, eles acontecem muitas vezes por meio de residências, compartilhamentos, né, de práticas. Eu criei nos últimos anos os trabalhos Mata-me de Prazer, Quero Ser El Amor, que é uma performance, o Uhum. Lobo, e agora eu estou ensaiando o meu novo trabalho chamado Mata-me de Prazer Maravilhoso, não. Meu novo trabalho chamado Tremor Magnífico, que, se tudo der certo, estreia no começo de 2020. Tô. Acho que é isso. Tá. Mas você disse que veio de Porto Alegre para São Paulo, mas você tá aqui já tem um tempo. Pelo menos eu Muito ouço tempo. falar de você há 15 bastante anos tempo. quase. Caraca. 15 anos. Eu vim fazer EAD, né, a Escola de Arte Dramática da USP. Eu me formei lá como atriz e foi lá também que eu comecei a ter uma primeira companhia que eu tive em São Paulo, que chamava Companhia dos Outros, onde eu conheci os parceiros e foi quando eu também o espaço que eu abri para começar a dirigir e escrever Eu também. lembro dos Solos Impossíveis Uau! e que assim, eu lembro que existiu, eu não vou lembrar do que eu assisti porque eu esqueci, assim, eu esqueço as coisas que eu assisto, enfim, eu era estagiário no Sesc, acho que quando você fez num programa que tinha lá de performatividades, assim, tinha um programa, uma pauta na programação que era meio isso, né? E eu lembro de você e o Tomás terem apresentado os Solos Impossíveis lá. E mas eu comecei a ouvir o seu nome associado à dramaturgia, a você como dramaturga, mais recente, assim, acho que a partir do Mata-me de Prazer mesmo, depois o Lobo, mas aí você falou que já na Cia dos Outros você tinha esse espaço para executar a dramaturgia também, então como é que foi essa ida para a dramaturgia, desde quando você está na dramaturgia, atuando como dramaturga também? Uhum. Na verdade, é engraçado, assim, eu nunca sei responder muito quando as coisas começam, né? Assim, eu não sei precisar exatamente o que faz dentro de mim algo disparar e dizer, então a partir de hoje eu sou uma dramaturga. O que eu acho uma coisa curiosa, assim, porque é como se minha relação com o teatro, minha relação com o fazer, ele sempre tivesse ligado a uma relação de autoria. Eu não sei nem se essa é a palavra, sabe? Mas essa Aham. relação de pensar a autoria de um trabalho, né? Assim, pensar, eu quero fazer isso e faço essas determinadas escolhas, né? Que para mim tem a ver muito com o sentido de algum lugar do erotismo também, né? Que é também uma das minhas obsessões no meu trabalho. Mas esse lugar onde eu tô cheia de decisões aqui que eu vou tomar, né? Eu vou fazer escolhas. Então, Aham. eu sinto que a questão com a dramaturgia é, de algum jeito, acho que, vou dizer assim, no período que eu entrei na EAD, que eu comecei esse processo de formação mais intensivo, porque eu comecei a fazer teatro muito cedo, eu tinha 11 anos quando eu fui fazer minha primeira oficina de teatro, então eu só fiz teatro na vida. Aham. A minha relação com isso vem de um desejo de que estar em cena para mim, e aí enquanto atriz, era estar em cena colocando ali um universo muito específico,
e que isso que se convertesse também nas palavras desse universo, né? Então, quando a Companhia dos Outros acontece, ali no começo da minha viagem pela EAD, ali em 2006, 2007, começa por acaso, porque Fernanda Camargo, que fazia direção nas artes cênicas, convida eu, Tomás Decina e o Pedro Camerão para fazer um trabalho dela. E a gente começa a construir juntos o que seria essa dramaturgia, né? Vai recortando coisas, vai constituindo pedaços e isso foi se evoluindo. Então, no Corra Como um Coelho, que é o nosso segundo trabalho, que é um trabalho que vai bastante além do âmbito da universidade, tinha uma coisa que, assim, a dramaturgia, que era uma dramaturgia que estava ligada além do texto, que para mim sempre é, né? Tem um trabalho de dramaturgico que vai além da palavra, do texto, né? Mas dessas ações, o que constitui mesmo totalmente o trabalho. E ali eu já estava trabalhando como dramaturga de algum jeito, assim, né? Esse arranjo dessas ações na cena. E o trabalho seguinte da Companhia dos Outros é efetivamente minha primeira direção e aonde eu assino uma dramaturgia que é a pior banda do mundo. Essa foi a primeira vez que eu falei, ok, agora eu vou assinar aqui um texto. Essa dramaturgia, ela é o meu primeiro texto, vamos dizer assim, né? Onde eu assino, de fato. Mas é isso, eu sinto que isso já estava acontecendo muito antes. E aí, quando vem os Solos Impossíveis, já é uma consequência, né, de se dizer, assim, é muito complexo. E olha, e ainda mais quando também é isso, né, você estuda e você fala, bom, então vou estudar, vou ser atriz, e aí você também vai se descobrindo nesse processo de estudos, que eu acho uma coisa muito, vou falar a palavra normal, né? Uma pessoa que vai se descobrindo num processo de estudos. E é louco, porque parece que você não pode descobrir, né? Nas instituições que você é uma pessoa que também pode dirigir, que você também pode atuar, parece que você precisa ter que cumprir ali um ciclo de estudos para você ser capaz de fazer aquilo, né? E eu não sei, eu acho que não. Né, você pode justamente se descobrir dramaturgo porque o teu processo, inclusive teu processo enquanto ator, ou teu processo enquanto pensar essa cena, ele está vinculado a essa etapa da criação. Então, para mim, as coisas aconteceram muito amalgamadas, assim, entende? Esse processo da criação, esse processo da direção, de entender um direcionamento, fazer as escolhas do que vai para a cena, né? Eu tô fazendo um curso tô coordenando um curso que tem como um dos focos a questão da dramaturgia, e ontem mesmo, à noite, estava conversando, né? E pensando muito sobre isso, né? Acho que para a gente pensar a dramaturgia hoje em dia, a gente talvez precise chegar num ponto que essa dramaturgia escrita por quem ela vai à cena, de que forma, né? A pessoa que escreve é a pessoa que vai dirigir, a pessoa que escreve é a pessoa que vai dirigir e vai dizer esse texto, né? A pessoa que escreve, ela escreve pensando nesse grupo específico de pessoas. Enfim, acho que são muitas coisas, né? Para se pensar, assim. Então, para mim, estou dizendo tudo isso para dizer que a dramaturgia, para mim, ela passa muito longe de ser a questão das palavras, né, ou a questão da publicação. Eu não tenho nenhum texto publicado ainda, risos. E isso sempre foi uma questão para mim, né? Como publico esses textos que escrevo, que estão muito agarrados a uma questão cênica dos trabalhos, né? Assim, textos que eles não são. Nunca ninguém pegou e disse: eu quero montar o Mata-me de Prazer, eu quero montar o Lobo. Acho que não existe muito. Não sei como seria isso, né? Você tem textos que não são textos de coisas que foram realizadas? Todos os seus textos são resultados de processos que você estava e coisas que aconteceram. Não como um dramaturgo que escreve, tem um texto que nunca foi montado, não, um texto que é pra gaveta. Não, eu não tenho. Os meus únicos textos que estão na minha gaveta do HD são textos que aí não são textos de teatro. Eu escrevo muito. Eu escrevo bastante, então eu tenho textos que são textos, sei lá, contos curtos, pensamentos, coisas, crônicas,
sabe, que Sim, sim, sim. o que eu já tive foi, vou falar projetos, que é uma palavra que eu nem sei se eu gosto tanto, mas eu já tive muitos trabalhos que eu nem cheguei a escrever, mas que eu falava, "Ah, eu vou fazer isso, 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 isso", e aí acabava que eu não fazia, e acho que também isso, uma vez o Thiago Rodrigues, que é um dramaturgo e diretor português, ele falou pra mim, falou, Maravilhoso. Eu amo esse homem. eu trabalhei com ele Eu vi, é verdade, eu vi aqui no essa Brasil. peça. Eu vi. É, É eu trabalhei verdade. com ele. Ele é uma pessoa muito importante, assim, na minha formação também. E ele me disse uma vez, ele falou, o tempo que você, como você sabe que você vai fazer esse projeto ao invés do outro, né? Porque ele disse, é o tempo que dura a sua obsessão por alguma coisa. Eu achei isso Sim, tão, sim. tão Nossa. foda, assim, Sim. faz tanto sentido pra mim. Então, pensar esse tempo da sua obsessão, né? E então eu já tive projetos mil na minha cabeça, mas texto mesmo que está escrito, que está, são coisas que eu vou, porque para eu chegar a escrever para mim escrever, aí a gente pode entrar nesse âmbito, não sei se é o âmbito que você queria entrar agora, mas é o âmbito de falar sobre Bora. escrita. Bora. Para mim escrever é um misto de uma coisa muito terrível, um prazer muito louco, assim. Então é uma negociação entre essas duas dinâmicas de um jeito quase enlouquecedor, um pouco assim. Enfim, e isso de algum jeito também está sempre colocado nos meus trabalhos. Se o problema da linguagem, o problema da escrita, a minha obsessão pelas escritoras e de algum jeito a minha obsessão por escritoras que deram cabo da própria vida também, assim, Uhum. em algum lugar é isso, assim, é uma muito louca essa relação com a escrita mesmo, assim, com esse lugar do imaginário que vai escorrendo, essa coisa de você organizar mesmo as palavras uma depois da outra. Eu acho, assim, Mas esse lugar te pega na sua escrita mais quando você está escrevendo tantas essas outras coisas que você disse, ou isso acontece também quando você está escrevendo a dramaturgia dos seus trabalhos? Porque pela descrição que você faz, assim, de como acontece, de quando uma obsessão dessa te pega, eu imagino que a dramaturgia vai ser só mais uma etapa desse processo inteiro dessa obsessão, né? Uma etapa que só a sim. dramaturgia vai poder contemplar aquela Aham, etapa, ou ela vai ou é aham. uma maneira de organizar tudo aquilo que está acontecendo. A dramaturgia parece que acontece nesse processo como uma consequência, como uma coisa inevitável de acontecer. Não? Tô Uhum. falando besteira? Não, não, tô pensando só porque eu acho que não é exatamente uma consequência. Sabe, a minha dramaturgia não acontece no meio do processo, por exemplo. Eu já comecei processos de montagem onde o texto já estava escrito, mesmo que ele vá ser modificado. Sabe, esse é um pouco o caso do Lobo, por exemplo, que eu fui fazer uma residência de dramaturgia na Argentina, venho com os primeiros 3 atos da peça escritos, e claro, Aham. depois mudou tudo, mas assim, sei lá, você não viu o Lobo, né, mas o texto da Raposa, enfim, tem um texto da peça que já estava escrito, assim, que eu escrevi nessa residência, então, não necessariamente a dramaturgia, o texto vai surgir lá no meio do processo, não, ele muitas vezes ele é um dos primeiros passos da coisa. Então ela vai vindo meio como se fosse, sei lá, assim, os elementos vão entrando, sabe, em quadro. Aham. Então vem a dramaturgia e é isso. Eu preciso escrever atualmente. Isso já foi diferente. A dramaturgia muitas vezes já foi a última etapa de uma coisa, mas atualmente eu preciso começar escrevendo. Até porque enquanto eu escrevo, eu também eu direciono já no próprio texto imagens que estão na minha cabeça. Então isso me ajuda a organizar imagens que eu vou levantar, né? Que eu vou levantar junto com os atores no processo de ensaio. Então isso também está na minha dramaturgia, né? Porque como também sou eu a dirigir o trabalho, isso também está junto, esse direcionamento das coisas, né? Organizando as coisas antes delas estarem ali. É quase que uma disposição dos elementos, assim, que a dramaturgia é. Sim, e ao mesmo tempo também abrindo esse organismo dessa dramaturgia para ser modificada enquanto tá viva, né? Meu trabalho recente agora, o Tremor Magnífico, eu ainda estou trabalhando na dramaturgia, né? Ela não está pronta, apesar de já ter o escopo dela, né? Tá escrita, tá lá, são 4 atos, tarará, mas tem um tanto que você vai entendendo também ao longo do processo, falando, uau,
preciso trabalhar isso aqui, preciso trabalhar aquilo outro, isso agora diante dessa outra coisa que não faz mais sentido, né? O que faz sentido então? Como é que é a experiência? É uma onda mesmo. É uma Parece um trabalho escrita. infinito. É uma escrita pensando na organização desse trabalho que você vai realizar, mas também essa relação que você disse com a palavra, com essas escritoras, isso também está presente nesse início. Tá presente, porque eu acho que, de algum jeito, eu acho que eu estou entendendo isso cada vez mais, assim, à medida que eu estou avançando nos meus trabalhos, e acho que é isso natural, né? Assim, a gente vai trabalhando e também vai se vendo ali. Eu sinto que tem um indício dessa fantasmagoria no meu trabalho, assim, como se eu trabalhasse junto com algumas das minhas referências. Eu sei que parece meio maluco isso que eu estou falando, mas também eu acho que não, né? Acho que não. Assim, eu sinto quando, sei lá, a minha obsessão pela Emily Dickinson, que é uma poeta americana, que aparece citada no Lobo, ou, sei lá, a minha obsessão com a Virginia Woolf, a minha obsessão com Pasolini, com esses criadores, assim, eu sinto um pouco que eu não estou a citá-los. Sim. Eu sinto que essas pessoas de algum jeito estariam habitando aquele trabalho também, essa fantasmagoria, né, o que essa pessoa deixa de vivo, né, no mundo, esses artistas, isso também pode habitar meu trabalho. Então eu sinto como se estivesse um pouco com eles, assim, como se esses rastros dessas pessoas estivessem comigo, e isso é muito vivo. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante, não só no começo da criação, como a criação inteira, né? Eu estou no meu trabalho novo pensando muito sobre a morte, sobre os fantasmas e o tempo. Então, eu acho que eu estou me dando muito conta disso, assim, né? Essas artistas que, e claro, eu acho que a maioria são mulheres, que eu vou me debruçando assim, essas artistas que viveram vidas bastante complexas, conturbadas e sempre num desafio para essa negociação daquilo que fazia com a própria vida, né? Porque a gente sabe que no contexto das mulheres trabalhar com arte sempre foi uma questão, né? Nunca era uma Uhum. coisa simples, né, determinava abdicações e infernos em vida, mas e olhando mesmo, né, assim, o que essa pessoa deixa de vivo e como isso realmente se mantém vivo para mim, especialmente assim na dimensão do meu trabalho, né, quando eu me deparo na minha vida com os poemas da Emily Dickinson, eu fico aterrorizada de amor, assim, diante daquilo, né? Porque eu encontro ali um lugar onde eu percebo numa determinada forma de escrita algo que eu consigo me relacionar, não a identificação, entende? Não aquela identificação Entendo, que me entendo. determina se eu gosto ou não, porque eu me identifico, porque eu me vejo. Não, não é isso. Mas perceber ali numa forma de arranjo da linguagem milhões de lacunas que me interessam, inclusive, nas minhas obras de teatro, assim, elas, né, eu não faço obras que tenham causas e consequências a todo tempo, né, assim, que não tem uma causas e consequências numa cronologia, né, numa história ali que você acompanha aquela história, a evolução dessa história, o desfecho dessa história, né, a dramaturgia, ela Tá. é, ela é muito mais mitológica em algum sentido, assim, né, cheia de espaços, lacunas, num pensamento também muito coreográfico da dramaturgia, acho que isso é uma coisa importante também, né, minha experiência, minha paixão pela dança, eu trabalho muito com pessoas da dança, né? E o que seria esse coreográfico na dramaturgia, como você. Porque eu imagino que não é uma escrita convencional que você faz, né? A minha única Uhum, experiência, acho que encarando assim uma dramaturgia sua que me levou a te chamar aqui para o podcast foi ter visto a leitura do Mata-me de Prazer, que eu fui ver, imaginando uhum, que o que eu estava vendo não era o Mata-me de Prazer em si, né? Acho que você estava uhum, fazendo só uma leitura, uhum, mas aquilo já me despertou atenção para pensar que, poxa, não é uma dramaturgia convencional, ela tinha um formato um pouco de prosa, ela tinha umas uhum. lacunas, e eu pensando tudo que eu não tô vendo da cena, como que isso tá marcado ali na dramaturgia. Então eu fiquei pensando, não é uma dramaturgia convencional, mas ela me Isso. provoca estados
Só a leitura daquela dramaturgia me provocava alguns estados, algumas coisas que eu pensava que Aham. isso deve se potencializar muito na cena ou não, mas como que a cena tá, não sei se dá pra chamar de roteirizada, ou se você Uhum. quiser já falar da construção do Mata-me de Prazer também pra explicar um Sim, pouco disso, sim. contar um pouco. O Mata-me de Prazer, acho que ele é um exemplo interessante sobre isso, porque ele é um trabalho que já teve alguns formatos. E eu Tá. acho isso também muito, eu gosto muito disso, assim. Acho que os meus trabalhos, eles têm a princípio, formas muito diferentes de existir, assim, Uhum. né? Mas é isso, eles conservam em si, e isso eu não tenho a menor dúvida, uma linguagem, uma assinatura ali muito, né? Isso é o que me dizem as pessoas, né? Sim. Mas assim, para não parecer que eu estou falando isso no meu próprio trabalho, mas sim, eu reconheço isso ali, uma assinatura, um lugar mesmo, um universo que tem um rosto, esse rosto está colocado. Uhum. O que acontece com o Mata-me de Prazer é que ele é, então, um primeiro trabalho eu diria, de um novo momento mesmo da minha história com o teatro, com a pesquisa de linguagem, na Sim. cena. Ele acontece quando a Companhia dos Outros vai encerrando suas atividades, a gente fica 10 anos juntos, e encerra nossa parceria naquele contexto. E aí eu sigo com o Mata-me de Prazer, que era um interesse de, sobretudo, afundar mesmo na escrita de uma ideia absolutamente autoral, afundar em alguns sentidos dessa pesquisa de linguagem da cena, que incluem, acho que é a primeira vez onde eu vou entender que eu vou trabalhar com um conjunto de práticas, que eu vou Uhum. construir um conjunto de práticas para aquele trabalho específico, para estudar aquilo, e que de algum jeito essas práticas elas formam o trabalho. Elas não são só algo para se chegar ao trabalho, elas são também o trabalho. E o Mata-me de Prazer, o princípio dele é a palavra, né? Então é um estudo oral, eu falo isso no texto, eu chamo ele disso, é um estudo oral, e eu queria entender essas dinâmicas do erotismo da palavra e do som, né? Então, como é possível que através da minha voz, ou da forma como eu falo, ou desse arranjo de palavras, eu também consigo provocar mudanças naquele ambiente, naquele espaço, naquelas pessoas que estão ali comigo, ouvindo isso, né? Qual a Uhum. relação com a audição, que para mim também é uma relação erótica, no sentido que a audição também é uma ação tremenda, né? Ouvir algo, abrir espaço dentro de si, né, para receber aquilo que você está ouvindo, que você foi até lá para ouvir, né? Uhum. Enfim, e aí essa negociação que eu acho que é uma negociação que pode ser uma negociação erótica entre performer que fala e público. E então eu estava me deparando com um trabalho onde o trabalho girava em torno de uma palestra, de um compartilhamento de um estudo que eu faço, né, um estudo ficcional sobre esse lugar onde as pessoas começam a fazer sexo durante todo o tempo que elas estariam trabalhando, Uhum. e como isso vai afetando a forma que essas pessoas se comunicam entre si, e por conta de sua linguagem. Ao mesmo tempo, enfim, percebi que o sexo é uma coisa impossível de ser representada na cena, né? Ou você vai fazer sexo, né? Ou você vai ter que entender como se aproximar dele, como se aproximar dessa premissa, dessa. E aí, então, eu fui estudar outras possibilidades de se chegar a algum tipo de alguma coisa próxima do que eu sentia na questão sexual, só que de outras formas. Então, fui estudar na questão da comunicação. Então, como é que ouvir um texto pode transformar o meu corpo, ou falar esse texto pode transformar o meu corpo, como é que essa mistura de palavra e som, junto com alguma determinada imagem, com essas lacunas, porque é isso, o sexo não tem muito como a gente dar conta absolutamente daquela Sim. sensação, né? Então, como é Aham. que a gente. Então, eu fui estudando essas possibilidades que estão mais conectadas com a linguagem mesmo, sabe? Como é que eu posso perceber a linguagem de uma maneira sexual, entre aspas, né?
uma sim. maneira erótica. Então é um estudo mesmo. E não dá certo em todo momento, né? E acho que isso, por isso também é interessante esses espaços, essa tentativa de estar sempre a perseguir algo, né? Quando a gente está transando, nem todo momento é um delírio absoluto. A gente tem um orgasmo, mas a gente tem ali momentos onde a gente está negociando, procurando o que vai nos estimular, o que vai nos dar prazer, o que a gente vai, né? Então é uma busca mesmo. E aí eu acho que isso, nesse âmbito, o trabalho foi cada vez mais indo para esse campo da palavra, né? E aí a versão que você viu, ela já é uma versão muito, muito condensada de tudo, assim, né? E E aí eu, falo, diga, pode dizer. não, 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 nada. Não, o que eu ia te perguntar é, a escrita do Mata-me foi uma escrita dessa que você começou primeiro escrevendo, dispondo as coisas, organizando pra ir pra essa parte performativa, né? Ou não? Mais Você ou disse que sim. menos, mais ou menos. A escrita do Mar também, ela vem junto com uma residência que eu fiz em Portugal, assim, que eu fiquei um mês trabalhando com o Lucas Vasconcelos, que era o músico que fez a primeira versão, e com a Uhum. Carolina Mendonça, que é uma parceira minha, que mora na Alemanha, é uma coreógrafa, e nós ficamos um tempo trabalhando, então eu comecei a escrever lá. Então eu escrevia enquanto eu também ia para a sala de ensaio, Tá, né? tá. Então era meio junto, assim, meio tudo junto. E aí quando eu voltei, eu escrevi, assim, terminei, né, a peça, assim, terminei a escrita e fui dispondo do restante, enfim, da É, performance, assim. eu não sei nem o que eu quero exatamente perguntar aqui, o que eu te falo primeiro, mas você falando agora dessa coisa do Mata-me, dessa pesquisa, porque ao mesmo tempo que você perseguiu uma pesquisa de como trabalhar a linguagem, ao mesmo tempo você foi uma pesquisa de como causar esse efeito de reproduzir essa experiência do sexo, ou o que se aproxima Uhum, disso, também pela palavra, né? Então é uma coisa que fica oscilando assim entre o poder da palavra e o efeito da palavra em mim um pouco, uhum, que era uhum. exatamente esse objetivo, mas você estava ao mesmo tempo conseguindo fazer as duas coisas, porque Carolina Bianchi, assistindo aquilo, eu tive uma sensação tão maluca, porque eu pratico meditação, né? Aham, Há algum tempo, todo dia. uhum, E teve uma hora lá que eu me senti meditando, porque tava um calor também naquela aham, salinha, e aham, você lendo aquilo, e aquela história maluca, e aquele som, e aquele monte de gente, aquele calor, eu me sentia no movimento, que uma vez me nomearam esse movimento como o distólico e o sistólico, que é o movimento uhum, que existe na natureza de que tudo contrai e expande, tudo, né? As coisas uhum, de acordo com a temperatura, as plantas, as genitálias. aham, E a meditação que aham, eu pratico me coloca num lugar um pouco assim também, de estar constantemente a consciência indo e voltando, indo e voltando. O que para algumas meditações é um problema, uhum, na minha prática faz parte disso. Então eu, por estar acostumado com isso, me reconheci fazendo esse movimento. E aí naquele momento que você colocava a luva e se masturbava, que também é uhum, mais uma tentativa de aproximar a gente do que é essa uhum, experiência do sexo, a uhum, gente assistindo uhum, isso, né? uhum, E uhum, eu assistindo você, né, nessa coisa também de, não sei explicar, mas me levou a pensar como o sexo também, ou aquilo que você estava fazendo, também é um caminho da sua consciência ir e voltar, de acessar um lugar assim que às vezes você estava num prazer absurdo, às vezes você estava concentrado no movimento para chegar naquele absurdo, mas indo e voltando, sabe? uhum, Expandindo e uhum, uhum, concentrando. E aí eu saí aquele uhum, dia com a sensação de que eu tinha meditado, mas que ao mesmo tempo mas eu não tinha meditado, então eu tinha ido e voltado várias vezes, assim, a palavra me levava para outros lugares, de repente eu voltava e estava presente, eu via você entre as pessoas, às vezes eu não conseguia ver, eu fechava o olho e eu já não estava mais ali. E me levou a uhum, pensar o quanto existem no mundo real esses mecanismos para a gente acessar esses lugares de transcendência um pouco mesmo. Tá? Eu tenho sexo, tem a uhum, masturbação que você fez na cena, tem a meditação. uhum, Enfim, aquela uhum, experiência daquele dia, daquela leitura me jogou nesse lugar. E uhum, eu fiquei uhum, pensando, meu Deus, é uma uhum, dramaturgia que realmente consegue construir uhum, estados e ainda tem uhum, espaço para ela praticar coisas uhum, que também fazem isso comigo.
Enfim, eu não sei porque eu tô te contando isso, mas eu queria compartilhar É antes de entrar nas lindo. próximas perguntas. Não, achei maravilhoso, porque o que você está falando me remete muito a essa questão das práticas que eu venho trabalhando, que são essas práticas também que eu tenho compartilhado em residências e workshops, porque é isso, assim, eu acredito que enfim, meu interesse no trabalho, ele tá para além também de o que é esse trabalho pronto, sabe? O que significa essa peça aqui? Onde eu cheguei com ela, sabe? Sim. Mas como é que a gente continua, né? A cada vez que você vai apresentar, tem uma labuta para mim, que para além de apresentar aquilo, é fazer com que essas engrenagens da pesquisa, elas estejam ativas, porque os trabalhos para mim não existem sem isso que você está falando, sabe? Isso que você está contando sobre essa sensação. Isso é algo que eu também tô a perseguir ali na cena, né? Uhum. Então, isso que você sentiu, ele deixa de ser, na verdade, um pouco um efeito que eu desejo passar e ele vira algo que eu estou fazendo junto com você, sabe? Uhum, sim. Eu fico pensando o que é a particularidade, então, dessa escrita de algo que vai ser tão performático, que exige tanto de você. Porque o simples fato de você escrever tudo aquilo que você fez não garante que você ir lá e fazer vai alcançar o Não, que você não quer alcançar. garante. Uhum. É isso. Como que você constrói uma dramaturgia que ainda tem que ter o espaço para esse fazer que ainda vai acontecer. Você ainda Aham, vai ter que passar por ele, aham, vai descobrir que ele pode dar aham, certo ou não, aham, essa aham. performatividade mesmo. Como Exato, exato. você volta para essa dramaturgia depois? A construção dessa dramaturgia no início, considerando o espaço desse fazer, é diferente de uma dramaturgia convencional? Não sei se é algo que dá para responder também, se você tipo, Eu não sei, porque eu não sou uma dramaturga que opera de outra forma que não é essa minha própria. aham, Então é difícil dizer se eu fosse escrever uma cena, né, um lugar mais realista, posso dizer assim, né? Porque é isso, eu não vejo nenhum problema com a dramaturgia nesse molde convencional, entre aspas, que a gente está falando, porque eu já nem sei mais o que é o convencional, né, no ponto que nós estamos. Mas acho que para mim tem uma coisa que é a forma como eu trabalho, ela precisa dessas práticas, desse mergulho na cena junto, assim, é isso, as coisas vão funcionando junto, e dessa forma, é interessante também, por isso que eu acho que eu tenho vontade agora de começar a publicar certas coisas para entender qual é a relação que você tem com esse material quando você vai ler ele na sua casa, por exemplo. Será que alguma coisa disso fica ali naquelas palavras no papel ou elas realmente de fato precisam absolutamente dessa vida da cena para que você tenha uma experiência com aquilo? Eu tendo a dizer que assim é quase 80% para mim, 90% de que é isso. Eu sou uma pessoa que está negociando tudo isso dentro da cena, né? Até uhum, hoje, pelo menos assim, nenhuma dramaturgia minha não estava em cena. E acho que isso é uma coisa muito específica, né? A gente não tem como não olhar para isso, né? De novo, quem é a pessoa que escreve e quais são as funções que essa pessoa que escreve tá vivendo ali, né? E aí, no caso, a pessoa que escreve é a pessoa que dirige e é a pessoa que está também negociando essas palavras, esse universo na cena, né? Então eu acho que, e é isso, aí me interessa construir esses universos para que eu possa habitá-los. E possa habitá-los, e aí acho que vem também um trabalho que também é de dramaturgia e que está, para mim, nessas práticas, que elas não são práticas apenas para a gente trabalhar naquele universo, mas elas são a construção de um vocabulário entre eu e performers que estão a trabalhar comigo, para que a gente vá construindo mesmo esse universo em que nós vamos habitar em conjunto, porque não adianta esse universo estar na minha cabeça pleno e eu não conseguir compartilhar ele com as pessoas que estão trabalhando comigo, né? uhum. Então, isso acho que é uma coisa, né? O que faz com que, sei lá, 16 intérpretes do Lobo consigam estar ali e estar ali absolutamente naquele momento, naquele universo, mexendo naquilo, sabe? Um universo que eles não escreveram, que eles foram convidados a estar. E convidados a estar dentro de um trabalho muito, muito particular ali do que vai se tratar a presença deles, né? Então, Uhum. e eles estão, né? Como eles estão, assim? Porque acho que
algo nessa forma de compartilhar mesmo, né? De criar esse vocabulário onde todos nós que habitamos ali, a gente vai. E é esse universo que a gente vai compartilhar com o público, que não necessariamente o público vai entender todos os pactos que nós fizemos nos ensaios. Porque isso é impossível. Aliás, se você quiser falar de Lobo um pouco agora. Ai, Lobo. Mas é isso, o público então vai acompanhar um arranjo, estilhaços desses pactos que nós fizemos, porque, claro, isso é impossível deles acompanharem, né? Não tem como você acompanhar um processo inteiro de um trabalho ou ver um trabalho, né? Você vai ficar ali com alguns feelings daquele arranjo que está colocado numa encenação, enfim. Lobo, conta um pouco Lobo... aí essa construção. Sim. Um pouco. E que eu não conheço, tô curioso para assistir. E quero muito ir sabendo o que você vai contar. O Lobo, ele é um trabalho, então, que ele vem depois dessa experiência do Quero Ser El Amor, dessa performance que eu fiz com as mulheres, em que a gente fazia sexo no espaço público. Que foi depois de Mata-me de Prazer. Foi, o Quero Ser El Amor. O Lobo, ele vem depois disso, quando eu entendo que ainda, enfim, que eu queria trabalhar mais essa questão, esse problema, né, da questão erótica na cena, porém, entendendo que agora eu precisaria me debruçar um pouco sobre certos pactos, né, e aí a minha questão com a história também, aquilo que eu estava falando no começo, com os meus fantasmas, volta com muita força, né, entender, assim, quais são esses pactos históricos que foram feitos entre homens e mulheres, assim, né, e... quais as contradições, porque é isso, nos meus trabalhos não me interessa resolver nada, né? Eu não me sinto capaz disso e acho que nem me interessa isso, assim, mas deixar espaços de contradições e de algum jeito eu tô me colocando ali nesse lugar das minhas contradições, dos meus, de tudo aquilo que me constitui, que é sombra, muita sombra também. Então, enfim, vou trabalhar sobre esses pactos históricos, né? Inclusive sobre como se constituir, um pouco sobre... Me interessava não falar sobre isso, mas colocar nesse universo que a gente estava conversando agora, esse universo das sensações, esse universo das imagens e dessa construção toda, um pouco de como a gente, homens e mulheres, né, uns diante dos outros, como a gente percebe um pouco essa caminhada problemática histórica, né, que a gente viveu no quesito do desejo, no romance, nas relações de poder. Então eu coloco, são 16 performers em cena comigo, 16 homens, e eles estão nus, e é uma jornada mesmo, Lobo, de quadros e cenas que vão trazendo entre nós um pouco dessa problemática mesmo, dos pactos entre homens e mulheres ao longo da história, né, coisas que a gente reconheça ali como... claro, colocados numa dinâmica muito mais mítica e simbólica, que é como me interessa. E aí, por isso, assim, nesse caminho, eu vou entrando um pouco nessa questão histórica, nessa questão, inclusive, de olhar, né, para onde vai essa... para onde nós vamos nesse quesito das espécies mesmo, assim, o que nos coloca lado a lado, ou o que é impossível de fazer com que isso aconteça, né? Quais são as possibilidades que acontecem quando isso também é invertido, né? Quando eu sou a figura de poder, quando eu sou muito violenta, quais são enfim, as dinâmicas disso possíveis. Então eu vou criando nesse trabalho um universo ali, um específico, essas situações atravessadas por essa mítica, né? Dessas relações que contém em si desejo e repulsa a todo tempo, né? Então, esse trabalho surgiu em 2017, eu fui fazer uma residência em Buenos Aires para escrever, e aí eu volto, faço uma residência, né? Faço uma convocatória, e a partir dessa residência eu seleciono convido esses performers a trabalharem comigo. Nós estreamos em 2018 no Teatro de Container e acho que essa peça ela é muito importante assim para mim, no sentido de que ela me surpreende na questão assim, público, muita gente vê o trabalho,
Então acho que talvez seja o meu trabalho que vá para que tenha tido mais alcance de público, vamos dizer assim, até Aham. agora, que é uma coisa que eu não imaginava quando eu fiz, né? Nós fizemos essa peça também sem nenhum dinheiro, nós fizemos um crowdfunding, assim, nas vésperas da estreia, para conseguir pagar a produção, assim, eu estava com dívidas e tal. E acho que com o Lobo, especialmente, o que acontece para mim de mais interessante é que começa a existir uma comunidade na forma como a gente trabalha ali. Então, a gente cria uma comunidade que depois desse trabalho, quando ele vai para o Rio de Janeiro, vai para Porto Alegre, a gente faz uma residência e outros performers também se juntam a esse trabalho. Então, é isso, assim, ele vai criando uma comunidade mesmo de pessoas que orbitam em torno dessas práticas. Então, o Lobo, para mim, ele vai muito além daquilo que a gente arranja na cena. E acho que essa é a grande força do trabalho. Né, assim, tudo o Tá. que vai. E aí o que o público vê, claro, o público que não necessariamente precisa saber do histórico da peça, mas o que ele vê e talvez o que ele sinta e que tem a ver com o que você falou, das suas impressões e sensações, é que eu acho que, claro, isso vai ser colocado lá naquele espaço também, de algum jeito. Uhum. Né, no fervor disso, assim. E aí eu acho que o Lobo é uma experiência, para mim, assim, uma experiência de linguagem, estética e de lugares ali, de temas, de labirintos, que é o que fixa para mim de algum jeito, assim, onde eu falo, ok, entendi aqui algumas coisas sobre por onde eu quero continuar a trabalhar, assim. E aí, nesse contexto, a questão do imaginário, da mulher, né? Uma última coisa que eu queria te perguntar passando por esses últimos trabalhos e o resultado dessas coisas, quando você olha em perspectiva para a dramaturgia deles, pensando agora em Lobo e olhando em perspectiva para a dramaturgia dele, assim, você Uhum. reconhece ter estruturado algum procedimento para uma escrita de dramaturgia para esse tipo de trabalho que você realiza? Porque é uma dramaturgia que eu até fiquei curioso quando você falou dela ser publicada ou não, porque é isso, o quanto uma dramaturgia para um trabalho tão performático é uma obra por si só. O que, que se perde, o que, que se não perde. Então, o que, que você tenta garantir minimamente? Você enxerga ter desenvolvido um procedimento seu para escrever essas coisas? Uma dramaturgia que ainda mantenha espaço para as práticas que ainda vão vir na cena? Sim, eu acho que antes de dizer que eu tenho um procedimento, eu acho que o que eu posso dizer é que eu tenho um jeito de falar e de escrever e de pensar. E isso, se você lê esses trabalhos, você vai dizer, ok, eles são escritos pela mesma pessoa. Né, Uhum. assim, acho que eu tenho um jeito de essa construção, é como se a todo tempo, inclusive quando eu estou conduzindo as minhas aulas, as minhas residências, eu estou sempre a desenvolver essa dramaturgia, sabe? É Sei. dramaturgia também lá. E aí, quando a gente pensa no lugar da escrita, né, o que fica na escrita, né, eu acho que tem um procedimento que está, de algum jeito, vinculado, assim, ele, não sei, assim, eu estou tentando, assim, aqui, junto com você, pensar sobre isso, mas eu diria que quase algo, é isso, assim, como se eu fosse, de fato, o veículo, esse cavalo dessa escrita, desse imaginário, essa quase como se eu pudesse me observar enquanto estrangeira também, sabe? É como se o momento que eu fosse escrever eu tomasse um distanciamento da Carolina que está na cena, elaborando tudo aquilo também, porque eu me vejo na cena elaborando tudo aquilo também, né? Eu tomo um distanciamento daquilo e eu posso, sabe, vir aquela coisa do cavalo e cavaleiro um pouco. Eu Uhum. acho que essa é a minha obsessão com o cavalo também. Então, eu acho que eu tomo um distanciamento para me observar ali e poder escrever sobre aquilo tudo que eu estou vendo em algum sentido da distância. E acho que a escrita, para mim, ela me possibilita isso. Por isso que também ela é tão dolorida. No momento que eu tomo distância, eu sinto muito medo de me perder, né? Tá. Mas faz parte. E ao mesmo tempo também é isso, é se escrever com esse corpo inteiro, né? Esse contato absoluto, né? Com o imaginário também como um músculo, como uma parte desse corpo, né? O imaginário não está dissociado do resto do corpo. O imaginário não está dissociado do meu sexo, né? Quando Paul Preciado pergunta no começo do Manifesto Contrasexual, e aí, será que você escreve da mesma forma que você faz, que você transa, né? Como é que
Então essas coisas elas fazem muito sentido para mim, né? Se eu sou essa pessoa que está na cena, que estou negociando todo esse universo através dessas práticas, a forma que eu escrevo é impossível ela estar dissociada disso, impossível ela estar dissociada, mas ela concerne ela concentra alguma distância nela, alguma distância mínima em que eu também consiga me observar. E aí você se vê minimamente de fora é um trabalho muito árduo, né? E talvez a minha grande questão com a escrita seja essa. É árduo poder me observar, né? Porque, de certa forma, é isso, eu estou sempre implicada no que eu estou escrevendo, né? E eu acho que é isso que garante um procedimento, se a gente for dizer assim, isso garante uma linguagem. Talvez alguém que esteja ouvindo vai dizer, mas isso acontece sempre em todos os processos de escrita. Sim, também. Sim. Mas é isso, assim, acho que a minha labuta nunca foi muito de me preocupar com isso, com um estilo ou com determinar uma forma das coisas se fazerem. Eu não sei como vai ser escrever a próxima peça. Eu sei, por exemplo, essa que eu estou escrevendo agora me provoca outras reações físicas, inclusive, diferentes de quando eu escrevi o Lobo, né? Porque parece que também são sempre outras coisas que estão em jogo e ao mesmo tempo não, ao mesmo tempo também são as mesmas coisas, né? E eu procuro também estar muito atenta para essas companhias que atravessam o tempo, os tempos do meu lado também, esses imaginários todos que me cercam e que são de muitos tempos diferentes. Nossa, Foi, quanta coisa, hein? foi muito louco. Isso é uma frase que alguém já me disse depois de uma entrevista também. Nossa, quanta coisa! Não, quanta Mas é coisa pra isso, é muita coisa, pensar é e muita os coisa, é lugares muita pra onde coisa. apontam, né? Assim, tipo, É muita coisa. é realmente muita provocação dentro do mesmo trabalho, assim, né? Sim, De uma mesma prática. sim, sim. O engajamento que exige de você, né? O que demanda de você. É A simples absurdo. escrita de um É, texto. É absurdo mesmo, é é muita coisa. absurdo. Não, é muita coisa, porque é isso, assim, eu fico tentando dar conta, assim, acho que nem eu mesma consigo falar para você tudo que é para mim criar um trabalho. Isso é muito louco. Eu tô aprendendo agora a nomear certas coisas, porque antes era difícil para mim também, porque era isso, era tanta coisa que. Então eu tento nomear e ao mesmo tempo tem coisas que eu falo, ui, não é possível para mim nomear. E aí, nisso, nesses sentidos, é isso, assim, é ver a peça, a gente entender juntos essa experiência. E pode ser que todo esse arranjo de coisas que eu estou dizendo aqui, concretamente ali na tua experiência vendo o trabalho, você fale, ah, não saquei, ou não chega, ou isso não me interessa. Sim, E é sim. tudo certo também, porque é isso, os trabalhos eles não são absolutos. E eu acho que quando eu estou ali debruçada a trabalhar com essas matérias impossíveis, que movem todas essas práticas que a gente estava falando agora, eu também abro um espaço para aquilo também. Pode ser que isso não chegue até as pessoas. E Uhum. isso faz parte da labuta também, né? Então não é algo que não tem nada absoluto para mim, sabe? Não tem nada no sentido de eu tô fazendo isso porque eu quero chegar em determinado lugar, sabe? A cada trabalho que eu faço eu quero coisas tão diferentes para aquilo, e o que acaba que as coisas sempre me surpreendem, né? Enfim, às vezes você acha que você tá num caminho muito foda e depois aquilo te mostra que você tá Equivocado, né? equivocada. Então, é uma grande labuta sem fim mesmo, uma negociação extrema com a sua própria com a sua própria existência. E é duro, porque demanda um tempo, que é um tempo que às vezes você não tem. Acho que esse, Sim. no momento, assim, é meu maior sofrimento, assim, a questão do tempo. Não, é interessante olhar a dramaturgia como algo que passa por um processo de escrita e com o qual você vai ter que negociar depois para fazer tudo isso. É Ah. um campo muito louco. Enfim, vamos precisar de um episódio parte 2, Carolina Bianchi, parte 2, para conversar tudo que suscita aqui para perguntar. Mas eu estou muito feliz de ouvir um pouco você falando e entender como essa dramaturgia acontece, ouvindo você falar dessas provocações que suscitam, né? É muito louco. Que bonito, que legal. É. Carolina, e Tá. a gente vai encerrando. Então, você tem uma indicação?
Uau, uma indicação. Eu indico. Bom, eu vou indicar. Posso indicar mais de um? Pode, pode. Tá. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu indico os poemas da Emily Dickinson, que é Tá. a minha poetisa preferida. Tem várias edições de poemas dela, assim, que eu acho muito, muito maravilhosas. Eu gosto particularmente de uma tradução do Augusto de Campos. É sempre muito complexo traduzir, né, os poemas dela. Tem uma coisa de uma escrita muito própria ali, que inclusive dizem que durante muitos anos tentaram corrigir as traduções, né, tentavam corrigir os poemas dela, então coisas que achavam que eram erros. Olha Uhum. isso. Então, eu indico Emily Dickinson, indico os textos, os ensaios da Audre Lorde, que Tá. é maravilhosa, que é uma escritora ativista que cresceu no Harlem. E indico, por fim, A Vontade Radical, da Susan Sontag, Tá legal. que eu Todos acho anotados que aqui. é isso. Minha própria lista de leitura. Maravilha, maravilha. E é isso. É isso, é isso. Massa, legal. E agora, assim, para encerrar, se as pessoas quiserem te encontrar nas redes sociais, os seus trabalhos, onde é que elas te acham, como é que elas te Uhum. assistem, faça aí a sua propaganda. Bom, pessoas do mundo, nós vamos fazer 3 apresentações do Lobo agora nos dias 6, 7 e 8 de dezembro, no Galpão do Folias. Os ingressos antecipados estão à venda no site. Recomendo serem comprados com antecedência, uma porque garante que você não vai pegar uma fila ou que não vai assistir na hora, Uhum. e a outra garantem também que vocês estão ajudando a gente a fazer essa produção, porque como eu falei, nosso trabalho é completamente independente assim no rolê, então essas artimanhas dos ingressos antecipados ajudam muito quem está no corre independente para levantar a produção para o trabalho acontecer. Então vai ser no Galpão do Folias, na Santa Cecília, 21 horas. Eu tô no Instagram, Carolina Bianchi, tô também no Facebook. Tá. Tem um site que a gente está fazendo, que vai ser um site onde vão estar assim, coisas sobre esses trabalhos que a gente conversou aqui, e ele vai sair em breve, ainda não está pronto. Tá. Mas nas redes sociais se encontram essas informações e agendas, e a gente tem um sistema bastante largo assim de divulgação, especialmente porque o Lobo também é muita gente envolvida, então a gente também divulga bastante nossas apresentações por aí. E é isso, venham assistir os trabalhos, que eu acho que é isso, né? A gente precisa Eu sair de estarei lá. casa e ver. Venha ver o Lobo finalmente. Eu vou, quero muito ver. Tá É, bom, querido. Carolina, muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui, pelo papo. Eu que agradeço, eu que agradeço. Foi Sempre ótimo, fiquei massa muito poder feliz. pensar sobre as coisas assim. Foi muito Obrigado massa. por Obrigada fazer mesmo. parte dessa vida do audiodrama aqui também. Ai, vida longuíssima ao audiodrama, né? Acho muito, sempre fico muito contente assim com essas iniciativas de dramaturgia, assim, e como formas mesmo da gente conversar, e isso tá aí circulando. Eu acho isso muito, muito foda, assim. Parabéns. Sim, obrigado. E é isso. O audiodrama volta agora pro último episódio, daqui não sei quantas semanas. E a gente se despede dando tchau pra quem tá ouvindo. Dá tchau, Carolina. Tchau, tchau. Adeus, boa vida pra vocês, bons mergulhos aí. Até.